Boa noite, pessoal. Só lembrando que a lista de presença está fixada no chat. Só para quem ainda não preencheu, né, de manhã ou de tarde, pode entrar lá e preencher. As perguntas que não foram respondidas aqui no chat vão ser enviadas ao palestrante e as respostas dele serão postadas em nosso site posteriormente. Bom, iniciaremos agora a segunda e última palestra de hoje, intitulada Deploy de Modelos de Machine Learning em R, ministrada por Fernando Correia, bacharel e mestrando em Estatística pelo IME-USP, diretor técnico na Associação Brasileira de Jurimetria. Usa R para tudo, mas tem interesse especial em web scraping, visualização de dados e modelagem bayesiana. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Meu nome é Fernando Correia. Eu faço parte da Curso R, que é uma empresa voltada para treinamentos e para o desenvolvimento da linguagem e da comunidade de R no Brasil e no mundo. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o deploy de modelos de machine learning em R, usando um framework combinado, uma stack de 3 tecnologias aí, que é o Docker, as APIs REST e o TED Models. Mas vamos cada coisa a seu tempo, tá? Primeiro a introdução, tá? O deploy de modelo de machine learning é uma coisa chata, no geral, tá? E o que eu entendo por deploy aqui? Eu entendo por deploy aquela aquela parte lá do trabalho, no ciclo inteiro, né, de produção e entrega de modelos de machine learning, em que a gente precisa, depois de estar com tudo treinado, tudo prontinho, transformar um modelo que a gente ajustou em uma peça que vai ser usada por alguém depois, posteriormente, ou não, né, por nós mesmos, talvez, para entregar as nossas predições no contexto do que a gente chama de produção. Né? Então, deploy é o termo em inglês para entrega, é aquela passagem entre o desenvolvimento de um modelo de machine learning e a produção, ou seja, o contexto no qual aquele modelo vai produzir as previsões que vão ser usadas para tomar decisão ou para qualquer coisa, tá? E por que isso é chato? Tem 3 motivos principais que eu vou dar aqui. O primeiro deles é que as dependências de modelos de machine learning são muito numerosas e normalmente não são comuns. Podem ser dependências que não estão instaladas em todos os computadores e também não estão instaladas nos computadores das pessoas, mas também não estão instaladas nos servidores na nuvem, entendeu? Nos servidores que a gente usa para acessar sites, etc. Né? Então, é uma coisa que é meio incomum, vamos dizer assim. Só para dar um exemplo, a gente pode pensar no Keras e no Torch, que são bibliotecas focadas em Deep Learning, tanto no ajuste quanto na execução desses modelos e tudo mais, né? E, relacionado a isso, mas mais ou menos independente, a gente tem aquele software CUDA para o uso da GPU, ou seja, da placa de vídeo. No momento em que a gente precisa da GPU para alguma coisa, no momento de prever, o CUDA pode ser um problema, né? Porque às vezes não tem placa de vídeo instalada no lugar que a gente está, e talvez até tenha, mas esse software que faz a ponte entre os nossos modelos e a placa de vídeo não está lá, e isso pode acabar causando algum problema para a gente na hora de fazer o deploy. E também tem, e esse é um problema um pouco mais mundano, que é aquelas bibliotecas todas de álgebra linear, né? No R, a gente tem várias bibliotecas em Fortran, né, para inversão de matriz, não sei o quê. Até sei o nome da biblioteca, mas enfim, tem várias bibliotecas lá que são dependências assim, do R. Normalmente essas são um pouco mais comuns, mas enfim, pode ser que em algum ambiente que a gente precise fazer deploy não tenha esse dado, entendeu? Então, essa é uma outra dependência chata. Outro problema que torna o deploy chato é que tem muitos frameworks e produtos diversos voltados especificamente para esse passo. Eu vou dar como exemplo aqui o SageMaker, lá da AWS, e o Databricks, que é próprio do Databricks. Não tenho certeza se a empresa foi comprada, mas enfim, não importa, né? O que importa é que a solução ajuda nessa parte do deploy também.
E qual que é o problema de ter vários frameworks? O problema é que você precisa se adaptar ao seu fluxo de trabalho, de entrega dos seus modelos, em função do contexto que você está, de maneira, assim, muito específica às vezes. E aí essa adaptação pode tomar tempo, inviabilizar algumas das soluções que você achou que era adequado usar, e aí talvez você se veja numa situação limítrofe em que você fala assim, não, vou usar esse modelo aqui porque é o que está fácil lá, aplicado, implementado no SageMaker da suporte, a Databricks da suporte, ou o ECA, se a gente for pensar lá em algumas frameworks um pouco mais antigos. E aí isso pode causar um problema, né? Então, o deploy é chato também porque o framework, às vezes, são muitos e cada lugar usa um, então você pode acabar ficando amarrado por conta disso. Né? E aí, por último, o deploy também é chato no geral porque as rotinas de pré-processamento elas têm que ser tratadas com muito carinho. Se você faz uma regressão logística, que é um modelo simples, você não pode esquecer de qual foi o dado que você colocou dentro daquela regressão logística. Por exemplo, basta você transmitir os betas para alguém, para a TI da empresa, digamos, e ela vai conseguir implementar o modelo de regressão que você ajustou? Não, não basta. Porque muitas vezes você fez passos de pré-processamento na base que foi usada para treinar os betas. Por exemplo, você normalizou variável. Você tenha feito isso. Você subtraiu a média e dividiu pelo desvio padrão. Também é possível que você tenha feito alguma categorização. Talvez você tenha cortado. Você pegou uma variável contínua e cortou em 3. Pelos tercis mesmo. Comum que você faça isso. Talvez você tenha feito alguma imputação. E que imputação que você fez? Que média você usou tal. Todas essas coisas, elas fazem meio que parte do modelo. É como se o modelo tivesse dois pedaços. O pré-processamento e o ajuste que você fez, os betas. Né? Então, isso é uma coisa que pode dar problema na hora que você vai fazer deploy de um modelo de machine learning. Idealmente, você teria um jeito de passar as duas coisas de uma vez para o contexto de aplicação que você vai fazer. E aí, são 3 problemas graves esses. Né? O que a gente pode fazer? A chave de ouro, vai ter vários pulos do gato, na verdade, mas uma coisa muito importante que a gente vai usar e que resolve o primeiro e o segundo problema é essa simpática baleiazinha que está voando aí com o arco-íris, que é um programa que se chama Docker, tá? E o que o Docker faz? Em linhas gerais, ele é como se fosse um emulador, onde você pode especificar em texto quais são as dependências do ambiente que você quer que um certo programa rode. Por exemplo, você precisa que um certo código lá, uma certa aplicação, seja executada numa máquina Linux, versão tal, com tais dependências instaladas. E o que é essa instalação? Você deu sudo apt-get install numa série de dependências. Com o Docker, você consegue especificar essa receitinha aí de construção do seu ambiente. E aí você vai fazer o seguinte, você vai criar um arquivo próprio lá, que é uma imagem, no caso, uma imagem que dentro tem o código-fonte da sua aplicação e essa receitinha. E aí o Docker sabe montar esse negócio para que você consiga transportar isso daí para outro computador. E aí um outro Docker lá vai conseguir montar essa imagem de acordo com a especificação que você fez. Então, isso garante que, além do seu código ser portável, o ambiente no qual ele foi rodado também é portável. E aí, hoje em dia, tem suporte para praticamente tudo no Docker, então você consegue fazer especificação de ambientes Linux, Windows, várias distribuições de Linux, as distribuições próprias de provedores de nuvem, tipo do Amazon, Google e tal. Então, assim, o Docker meio que resolve esse problema das dependências e tal. E aí, de quebra, pelo fato dele ser tão portável, ele também ajuda a resolver o segundo problema. Como ele é meio agnóstico à plataforma que você está, o Databricks e a Amazon hoje já tem soluções que permitem que você faça o deploy do seu modelo de machine learning usando uma imagem Docker, tá? Que é bem legal. Né? Então a gente tem que aprender uma coisa ao invés de aprender 10, sei lá. Legal. E a última, eu não falei como resolve, né? As rotinas de pré-processamento. Aí vai ser outro pedaço do nosso stack que vai resolver. O Docker vai resolver os 2 primeiros. Mas antes de chegar nisso, eu quero só dar um passinho para trás
e falar sobre a ideia geral do que a gente vai fazer hoje, tá? Para a gente ter uma visão do todo. O que a gente vai fazer hoje é implementar um fluxo end-to-end, ou seja, de ponta a ponta, do dado bruto até a previsão. É um fluxo de machine learning end-to-end em R, e a gente não vai sofrer. Vai ser super rápido. No tempo dessa apresentação, aqui nos próximos 10 minutos, vocês vão ver o negócio funcionando. Primeiro, e aí é end-to-end mesmo. Então, assim, tem o dado bruto, aí vai ter a parte de desenvolvimento, depois vai ter a parte de gerar peças que vão para a produção, e no final a API. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é treinar um modelo de classificação a partir dos vizinhos mais próximos. É assim que a gente vai fazer. Depois, a gente vai criar um serviço que disponibiliza o nosso modelo para qualquer pessoa ou aplicação que precise consultar. E aí, de quebra, nesse disponibiliza, a gente já vai aplicar uma série de pré-processamentos nesses dados. Os pré-processamentos vão estar construídos no fluxo aqui. Nem falei deles, porque vai ser tão indolor que a gente vai ver que o negócio vai meio que no flow, vai meio que magicamente. Primeiro, só uma pequena revisão aqui de Machine Learning. O que é o modelo de KNN, né? Dos K vizinhos mais próximos. Ele é um modelo que funciona assim. Ele precisa ter um K definido, K é o hiperparâmetro aqui da parada, que a gente precisa tunar. E aí o que ele faz é assim, no nosso caso é classificação que a gente vai fazer, tá? Então, para um KNN de classificação funciona assim. Suponha que eu tivesse só duas variáveis, tá? Aí ele faz o seguinte, ó, K é 3, beleza. Procura para mim, então, os 3 pontos que estão mais próximos do ponto que eu quero na distância euclidiana. Na imagem, o que a gente estaria procurando é, com relação ao ponto vermelho, quais são os 3 pontos mais próximos dele. No caso, seriam esses 3 aqui, que tem 2 classe B. Então, o KNN com K igual a 3, o que ele faria? Chutaria que a classe que deve ser atribuída a esse ponto vermelho é a classe B, o roxo, né? Se o K fosse 6, faria o mesmo procedimento, só que aí a decisão mudaria, porque teria mais pontos da classe A. Então, define um K, ordena os pontos com relação à proximidade, né? Os K pontos mais próximos, e aí faz uma eleição simples. É isso que é o modelo de KNN. E aí, nota que tem alguns pontos aqui, né? Eu necessariamente preciso de pré-processamento aqui, porque eu preciso que as variáveis estejam todas na mesma escala, senão a distância euclidiana não vai funcionar. Claro que eu posso mudar a distância, mas é melhor eu simplesmente arrumar a escala e a ficha, né? E eu praticamente não tenho ajuste para fazer, eu só preciso escolher o hiperparâmetro. Então, nossa fase de desenvolvimento do modelo vai ser super simples e objetiva. A gente vai escolher uma coisa, que é o hiperparâmetro do modelo. Mas esse modelo funciona bem, tá? É um bom modelo esse que a gente vai usar. Legal. E aí, o que a gente vai fazer hoje, né? Então, só especificando um pouco mais, a gente vai construir sem sofrer um negócio que faz o seguinte. Uma aplicação, vou mostrar como é que é essa aplicação, o que é a API, que vai receber um JSON que tem esses 4 dados. São dados biométricos de algumas plantas. Não importa muito o que é, mas a gente está usando aqui aquele banco de dados Iris, lá, super famoso, que tem 3 tipos de planta, né? E algumas informações sobre... algumas informações biométricas sobre elas, né? Então, esse negócio de sépala e pétala são dados biométricos lá da folhinha da planta. Legal. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai receber um JSON com esses 4 dados aí, biométricos. Vai aplicar uma série de rotinas de pré-processamento, que eu falei que estava escondido, e de fato, vocês vão ver que é super natural mesmo, eu construí isso daí. E aí o terceiro passo vai ser, uma vez recebidas essas 4 plantinhas, eu vou ver, dado o meu KNN, já que eu já decidi o K antes, qual vai ser a espécie mais provável. É essa resposta aqui que está aqui na tela, né? No caso, uma resposta possível é setosa. Né? Poderia ser o que você quiser. Legal. Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é o uso de uma das coisas que eu falei lá no começo, que é esse negócio de chamar tied models, que é uma meta-biblioteca da linguagem R, ou seja, é uma biblioteca composta por bibliotecas, que te permite especificar de uma maneira muito compartimentada todos os passos do workflow da construção de modelo e, claro, da produção dele depois. Né? Então, a gente tem... a gente consegue fazer passo a passo um passo de execução de rotinas de pré-processamento, depois ajuste de hiperparâmetro por reamostragem, validação cruzada, o que você quiser, e no final, o ajuste do modelo final e solidificação das regras de pré-processamento para serem usadas depois. Eu consigo fazer essas especificações de tal maneira que é orgânico o uso disso daí, tanto no treinamento quanto na produção depois. É o mesmo código.
Essa é a vantagem, fica tudo muito organizado, garante que você não está fazendo bobagem, não está, por exemplo, cometendo data leak, né, que é você usar dado do futuro no passado, usar dado do teste no treino e coisas do tipo. Então, a gente pode confiar no modelo que a gente está construindo. E aí é bem bacana essa flexibilidade aí que o TAD Models dá pra gente. Então, vamos lá para o R. Vou abrir meu R aqui. Eu vou abrir o código. Vou limpar minha... Eu vou abrir aqui o código que já está nas mãos de vocês aí. A gente já compartilhou aí com a organização do evento e você já tem acesso a eles também. Quem quiser me acompanhar, é um código que está dentro da pasta exemplo, né? Vocês abram o projeto e fiquem com o Working Directory dentro da pasta exemplo. E aí eu vou rodar esse script de treinamento aqui, tá? Então, primeiro eu vou pegar um pouquinho, um pedaço do Iris aqui, que eu peguei. E aí, vamos dar uma olhada nos dados. Tem, de fato, os dados biométricos e várias espécies, né? Tem esse negócio de cetose, virgínica e tal, são espécies de planta. E aí, olha como é bacana o Tadimodo. Ele me dá essa funçãozinha recipe, que ela faz o quê? Ela define, em função do que eu falar para ela, aqui dentro, ela tem uma API, uma receitinha de bolo. Ó, esse aqui é o input, tem uma variável resposta, 4 preditoras, e as operações que vão ser aplicadas são centering e scaling de todas as numéricas, e imputação também de todas as numéricas. Legal, show de bola. Eu posso até salvar aqui a minha rotina de pré-processamento para depois. O que esse passo prep faz? Ele aprende para quais variáveis que ele tem que aplicar mesmo, né, as coisas, e mais. Ele já descobre, aqui eu não tenho que calcular uma média e um padrão, e aqui eu não tenho que calcular uma mediana? Tenho, né? Esse passo do prep, o que ele faz é aprender quais são essas médias e o padrão. Salvar aqui dentro do modelo ajustado. Legal. Outra coisa que a gente vai fazer, definir qual que é o modelo que a gente quer usar. Dentro do TAD Models tem um pacote que chama Parsnip, e o que ele faz é permitir que a gente tenha 1 milhão de modelos para usar, por exemplo, vizinhos mais próximos aqui, mas podia ser, claro, o Random Forest, e tudo seria exatamente igual. Então a gente define aqui que vai usar o método dos vizinhos mais próximos, o número de vizinhos vai ser tunado, não é fixo. O pacote que a gente vai usar, que é Sengine, é esse pacote KKNN, e eu vou fazer um modelo de classificação. Beleza. Então, vou fazer um modelinho simples aqui. Vou definir minha seed como 1. E aí, ó, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro eu defino o workflow. Eu quero construir um workflow de machine learning, ou seja, um procedimento que entra dados e sai e está preparado para dar predict, né? E prever alguma coisa depois. Ele vai ser composto pela receita de pré-processamento. Beleza. O modelo KNN. E aí eu vou decidir tudo que tiver como tune aqui na especificação do modelo, usando esse tune grid aqui. Que método de reamostragem eu vou usar? Vou usar MCCV, simples. Não vou nem fazer K-fold, vou fazer Monte Carlo mesmo. Separar 70% de treino, 30% de teste e pau. Vamos lá, vamos testar vários casos. Rodou rapidinho. Posso fazer um gráfico aqui para me ajudar. Bom, já vejo, né? A acurácia do modelo é a maior possível com 7 vizinhos. Legal. Então, eu acerto 90 e tantos por cento aí usando esse número de vizinhos. Bacana pra caramba. Já sei que eu tenho que usar o 7. Tá bom. É que eu faço? Ó, agora eu salvo o último modelo. Construo de novo um workflow com o mesmo pré-processamento, o mesmo objeto que eu usei lá em cima. E adiciono o modelo também, só que dessa vez eu vou ter esse passo de finalize model aqui. Eu não vou só passar a especificação que eu tinha feito antes. Vou passar uma especificação finalizada, usando o Tune Grid para selecionar qual que é o melhor KNN. Vamos ver como é que é esse objeto aqui? Claro, no final eu ajusto ao banco de dados inteiro. Né? Vamos ver como é que é? Ó, o workflow, ele tem tudo já salvadinho. O modelo é KNN, tem 2 passos de pré-processamento. Ele usou K igual a 7. O número de... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Qual que era o... Era o erro que eu poderia cometer aqui só para ver. Ah, tá bom.
o erro que a gente comete é super pequeno, né? É 5% aqui, então, sim, tá bom esse modelo. Mas o bacana é que a gente consegue construir um modelo super... usando, assim, uma interface super intuitiva. Tá bom, e aí como é que faz o deploy tudo aqui? Bom, agora eu salvo o modelo aqui, dentro de modelos ajustados. E aí vai ter um código super simpático, que é esse API.R, que ele faz o quê? Ele lê os dados, e aí ele tem que ter uma função decorada desse jeito, que vem do pacote Plumber, essa possibilidade de decorar, que faz com que eu consiga acessar essa função aqui de um site, de um microserviço na nuvem, que é o que eu vou mostrar. Então eu escrevo uma função de R normal, faço essa documentação que vem lá do pacote Plumber, e olha o que tem aqui dentro. Nada demais, né? Estou recebendo os dados e passando para numérico. Aí depois estou fazendo uma previsão, usando essa função bake aqui, que é que ela faz? Aplica o pré-processamento, que já está salvo lá nos dados. Beleza. E aí depois eu devolvo uma previsão. É um código em R super simples, né? Mas aí olha a mágica acontecendo. Se eu for lá e der plumber, nesse código, que está decoradinho, bonitinho, tá? Ele gera um objeto aqui para mim e tem esse método run. E olha só, vou abrir aqui na minha browser. Ele abre uma aplicação para mim que está ouvindo nessa 127.0.0.1, nessa porta, que é a minha porta do... Vou tirar o R aqui da frente, pronto. É a minha porta do localhost aí que vai ouvir. E aí, aqui ele gera a previsão. Agora está pronto para receber esses 4 dados aqui e me devolver previsões. Então, como que no final do dia seria uma previsão para esse modelo? Pô, seria exatamente assim. Eu posso fazer uma requisição post no localhost, num servidor que eu tivesse definido. E aí, o que eu ia receber de volta é o que foi previsto, o que foi imputado, contra qual foi a previsão feita. Legal pra caramba, né? E não doeu nada. Não doeu absolutamente nada. Só desenvolvi, salvei os objetos e criei um códigozinho bobão lá no Plumber que conseguia fazer isso daqui sair funcionando, né? Legal pra caramba, né? Pô, e a mágica do Docker? A mágica do Docker, depois, é simplesmente um script aqui, esse Dockerfile. Vou abrir aqui no R para mostrar rapidinho. Esse script Dockerfile aqui que fala em que contexto que era para isso aí rodar. Ó, tem que instalar todas essas dependências, pegar a imagem desse repositório global de imagens Docker para partir, né, para já ter R instalado, um monte de coisa. Vai instalar esses pacotes aqui e no final vai dar plumber, que nem eu acabei de dar. E aí, num servidor, em qualquer lugar do mundo, eu posso ter exatamente aquela minha APIzinha funcionando, que nem eu tenho aqui, né? Que nem eu acabei de abrir a previsão funcionando. Legal pra caramba, né, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado e vai ter uma rodada de perguntas ao vivo aí comigo para quem quiser ver. Valeu, muito obrigado a todo mundo pela presença e até a próxima. Também agradeço a organização do evento pelo convite. Convido novamente para conversar com o palestrante nossos moderadores, o professor Dr. Stephen Dutt Royce e o professor mestre Carlos Alberto Barbosa. Boa noite, galera, tudo bem? Olá, boa noite. Pô, tenho uma alegria enorme em te receber hoje aqui. Gostei muito da sua palestra, Fernando. Poxa, eu sou fã da Curso R, né? De tudo que vocês fazem. E hoje, mas antes eu vou passar a palavra para o professor Carlos. Professor Carlos, você tem a palavra, você fala primeiro, depois a gente conversa. Professor, o microfone do senhor está mutado. Eu não consegui te ouvir até agora. Realmente. Obrigado, Fernando. Prazer. Ariel, Steven, obrigado aí pela deferência. Excelente palestra tua, né? Muito boa. A gente está começando a ficar apaixonado pelo R, né? Quem não era da área, participando aí com o pessoal do C, está começando a ser apaixonante essa ferramenta, né? E a facilidade que vocês desenvolvem ela, né? As lógicas que são utilizadas, né? Tá até pensando aqui, estar utilizando ela na minha tese agora, para estar trabalhando os dados, estava vendo como que é trabalhar os dados, já encontrei a solução. Né? Obrigado, então. Fazer a pergunta à professora Luciane, né?
ela agradece a sua palestra, né, diz que é excelente, e ela coloca assim, como que ela pode hospedar um Docker, né? E outra pergunta, qual o serviço de host que você usa? Essa era a minha pergunta também. Boa, é uma boa pergunta. É uma pergunta razoável. Sim. Cara, ó, hoje em dia, né, você vai contratar um serviço de nuvem qualquer para, assim, essas coisas você dificilmente vai rodar na sua máquina. Você pode, tá? É bom até você usar Docker para garantir que as suas coisas sejam reprodutíveis na sua, tipo, que você tenha uma versão reprodutível dos seus códigos e todos, e tudo mais. Mas hoje em dia, onde você vai hostear isso aí? Em algum serviço de nuvem. E aí, eu vou falar dois aqui. A Amazon e o Google, eles têm serviços próprios para execução de containers e eles aceitam Docker, entendeu? Então, eu já tive uma experiência de implementar uma solução exatamente como essa eu esqueci agora o nome do serviço da Amazon, acho que é ECS, Elastic Container Service, é isso mesmo. Aí tem o ECS da Amazon, que ele funciona assim, você pode deixar uma imagem lá, esperando, uma imagem Docker que você construiu, e aí você vai dar uma ordem para a Amazon subir aquilo lá para você, aquela imagem, e aí vai ser, tipo assim, completamente sem dor, você vai ter a API funcionando lá no certo endpoint, tá? Uma coisa que eu queria até vou falar depois, tem outra pergunta aí que vocês vão fazer para mim, eu falo depois o que eu ia falar. Mas é isso, você vai contratar um serviço tipo ECS ou o correspondente do Google, que eu não me lembro qual que essa seria uma opção, ou outra que a gente faz também normalmente é contratar simplesmente um servidor Linux e mandar rodar lá na nuvem, também funciona. Se você só contratar um EC2 da vida, assim, uma máquina Linux que fica te ouvindo lá o dia todo, também funciona. Mas qual que você usa? Você usa a Amazon? Você pega um servidor Linux e constrói você? Cara, assim, ó, vou te falar. Eu vou me antecipar aqui, então. Eu normalmente, eu dificilmente uso isso aqui que eu falei, porque normalmente eu só entrego essa peça de infraestrutura para alguma área de TI que vai ser responsável por várias outras infraestruturas de uma empresa, etc e tal, e vai botar isso aí para funcionar, entendeu? Eu só entrego a pecinha de infraestrutura e aí é além de mim essa decisão, entendeu? Uma área de TI vai falar, pô, a gente usa Google aqui porque a gente tem um contrato maravilhoso e não paga, então vou botar no Google. A gente usa a Amazon, então vou botar no Amazon. No caso, eu já coloquei no Amazon para funcionar, mas não fui. Eu saberia fazer isso, mas não fui especificamente eu que coloquei. E aí acho que essa é uma coisa legal dessa apresentação, que é o seguinte: você compartimenta todo o seu processo de machine learning num pedacinho que qualquer um pode botar para implementar. Até quem não entende machine learning não entende nada, entendeu? Porque eu não sei vocês, mas eu já tive a experiência de alguém me falar, cara, você consegue escrever num Excel para mim os pesos da tua regressão que eu vou botar em produção aqui? Tipo assim, já aconteceu comigo. Porra, é muito ruim, porque e o pré-processamento, entendeu? Vou fazer o quê, velho? Enfim, a gente faz o que a gente tem que fazer. Mas o ponto legal aqui é que o Docker é meio standalone, entendeu? Então, os caras do TI lá podem decidir como é que eles vão botar isso aí para rodar. O que eu faço é usar a Amazon no geral, porque eu acho mais fácil a interface. Não sei se respondeu. Se não tiver respondido, fala mais aí. Não. Perfeito. Não, a segunda pergunta é sobre segurança da informação. Eu posso, Carlos? Você quer falar? Pode, fica à vontade, Steven. Imagina. Muito obrigado. Então, qual é o nível de segurança, né? A gente pode ter alguma vulnerabilidade, por exemplo, um SQL injection ou outra vulnerabilidade nessa API, não? Cara, essa é uma boa pergunta, e aí linka um pouco com isso que eu falei disso aí, se inserir num contexto maior de soluções que você tem lá dentro do seu ambiente. Vou te falar uma coisa, aqui, do jeito que a gente desenvolveu, a API recebe dados em JSON ou digitados mesmo, ela recebe uns dadinhos, e aí ela devolve um outro JSON de volta. É isso que ela faz. Então, ela não faz consulta em banco de dados, ela não faz nada. Se você colocar, como eu falei aqui, num sistema de execução sem servidor, usando o ECS, por exemplo, o Docker só vai ficar ouvindo lá, meio que um fantasminha assim, preparado para ouvir essas chamadas e devolver só os números. Então, não vai acessar banco de dados, não vai fazer nada, tá? Agora, o nível de segurança da sua API vai depender da máquina em que ela está hosteada. Se você usar um negócio peremptório desse, que é uma fumaça, né? Que nem é o caso do ECS, aí você vai conseguir deixar isso completamente isolado do seu banco de dados. E aí você vai ter segurança total. Mas claro que isso depende de uma configuração segura da sua infraestrutura de entrega das previsões.
E normalmente isso é uma coisa que está mais relacionada à engenharia de dados e tecnologia da informação, que eu também eu consigo explicar porque eu entendo os fundamentos, assim. Mas isso numa situação mais prática, assim, corriqueira, seria uma coisa que não seria configurado por quem desenvolveu o modelo. Talvez fosse por um engenheiro ou, muito provavelmente, pelas pessoas de DevOps mesmo lá da operação da tua empresa. Acho que seria mais razoável. Mas, respondendo objetivamente a pergunta, como o Docker é completamente independente do banco de dados, eu acho que a segurança é total, sem risco de ter SQL injection, a não ser que tenha algum outro defeito estrutural do jeito que você fez. Né? Se você só simplesmente subir numa nuvem, vai dar tudo certo. Qual material livro você indica para quem tem interesse em aprender sobre Docker e fazer deploy no R? Eu indico o próprio livro do TED Models, para aprender sobre TED Models em si, né? Aí agora, sobre Docker, cara... a gente tem o material da Curso R, eu acho que é um bom... Não quero fazer jabá, mas é um bom material. E do curso de deploy. E, cara, tem um cara muito bom... É Adelmo Filho o nome dele. No blog dele... Eu vou pegar o link depois. Vocês pegam o link aí. Eu pego... Bom, joga lá no Google Adelmo Filho. O blog dele tem um monte de coisa de DevOps lá. Assim, tirando da cabeça, é alguém que eu consigo pensar que, enfim, vocês vão encontrar material lá para aprender. Ou a minha própria apresentação aqui já é um exemplozinho simples. Ótima palestra. Docker para deploy de Shine é parecido com isso que mostrou para deploy de API? Como se constrói esse arquivo Dockerfile? Cara, esse arquivo Dockerfile, no geral, ele só precisa de 3 linhas, que é o from lá, a empresa do from, que é de onde você vai partir, e depois vai ter um run no final que, enfim, para essas coisas de deploy, faz o Docker ficar escutando, né? Em alguma porta, como se fosse um servidorzinho. Ele precisa dessas estruturas. Eu parto sempre de template. Eu nunca escrevo do zero esse negócio, eu sempre tenho uns templates aqui que eu já sei, que aí ele vai ter as dependências. TID Models, aqueles pacotes para você fazer web scraping, essas coisas assim mesmo com canivetão suíço. E eu tenho os templates aqui salvos, aí eu só reaproveito esses templates de tempos em tempos e para botar em produção aí quando eu precisar. Para fazer Shine vai ser rigorosamente a mesma coisa. A única diferença é que ao invés de você partir do Rocker Tidyverse, você vai partir do Rocker Shine, entendeu? Vai ter o Shine instalado e todas as suas dependências. Essa era a minha pergunta. Você usa o Rocker? Cara, eu uso o Rocker para Shine. Para Shine, tem até um exemplo real aqui, ó. Isso aqui, esse site aqui, posso mandar no chat privado, aí vocês compartilham, enfim. Não sei como vocês querem fazer. Mas tem um exemplo que em algum momento vai ser compartilhado com vocês. Vocês podem acessar em estatísticas.forumseguranca.org.br. E esse é um Shine que foi desenvolvido desculpa, é um Shine desenvolvido em R e tudo mais, e que o deploy dele foi feito usando o Docker. E aí, nesse caso em particular, a gente não usou ECS, não usou nada. A gente fez uma máquina EC2 que tem um Shine Server lá rodando e ele foi feito em Docker. O que está rodando lá dentro é um Docker para garantir que as dependências funcionem direitinho. Aí, para Shine, a gente usa eu uso o Rocker / Shine, esse é um exemplo real, e o deploy é tudo feito segundo as filosofias que eu ensinei aqui. Fernando, uma pergunta semântica. Isso aqui eu já vi, essa aqui é braba. No contexto de deploy de modelos, pipeline de machine learning, etc., o que significa o stack? Você comentou, usaria outro pedaço do stack para pré-processamento. Natália, o que eu quis dizer foi o seguinte, stack, nesse contexto, é assim, o conjunto de ferramentas ferramentas e frameworks no contexto mais geral, tá? Que você está usando no seu processo de produção dos seus modelos. Aí, abstrato pra caramba, o que eu quero dizer? Às vezes, o pré-processamento já vem feito de outro lugar. Por exemplo, você tem algumas rotinas de pré-processamento que são feitas no Airflow. Aí você não vai querer fazer... Isso é um servidor que todo dia ele tem umas rotinas lá orquestradas que massageiam os seus dados para deixar eles adequados para o seu modelo de machine learning. Aí o que eu quero dizer aqui é que
se os dados vêm de um Airflow, por exemplo, ou se os dados tem o Databricks, por exemplo, que já arruma os dados bonitinhos, e aí você o pré-processamento é feito antes, digamos assim, entendeu? Você só já entra para treinar no seu modelo o dado pré-processado. E que não é o ideal, tá? Mas eu entendo que existe essa possibilidade por aí. Aí eu, nessa apresentação, me referi a essa possibilidade de você ter um processo produtivo do suas coisas de machine learning passando antes por alguma coisa que massageie os dados, rotinas de ETL que estariam, por exemplo, no orquestrador, tá? Airflow, Databricks, o da Amazon, chama SageMaker, essas coisas todas. A escolha do número ótimo... Caraca, pá! A escolha do número ótimo de vizinhos foi feita com base na acurácia. Mas poderia ser utilizada outra medida de qualidade para terminar o melhor número de vizinhos? Cara, poderia, é uma boa pergunta essa. Lá no código mesmo que eu fiz, lá no meio tem assim, select best, e aí esse select best tem um segundo parâmetro que é a métrica que você quer usar para selecionar o melhor modelo. Aí lá, se eu não me engano, eu fiz o tuning com a acurácia e com a curva ROC. Aí eu escolhi usar a acurácia, mas se você quisesse usar a curva ROC, bastaria mexer no segundo parâmetro do select best, que aí ele maximizaria pela curva ROC. Qual a diferença entre fazer deploy no Shine e no Docker? Cara, uma pergunta complexa essa também, mas a diferença é que quando você usa o Docker, você está colocando uma camada vamos dizer, é tipo uma redundância, porque você poderia usar só Shine Server direto e seguir. Só que quando você coloca o Docker, você garante que, por exemplo, as dependências que você tiver no seu shell vão estar instaladas, por exemplo. Vai que você faz um Shine que lê PDF. É muito comum que a gente faça isso, a pessoa sobe o PDF, se transforma em tabela e processa. Se você fez isso, possivelmente é melhor você rodar em cima de um Shine, porque você vai ter dependências de shell, entendeu? Que você tem que garantir que estejam instaladas. Por exemplo, PDF Tools, Tesseract para leitura para OCR. Algumas dependências que são do sistema e não do R são mais fáceis de gerenciar quando você usa Docker, ao invés de você fazer direto no Shine Server, sei lá, direto no shineapps.io, qualquer coisa assim. Por isso que o Docker tem algumas vantagens. São as mesmas vantagens que eu falei nessa apresentação hoje, tá? Então, mas deixa eu ver se eu entendi. Você pode fazer o Shine com Docker ou sem Docker, não é isso? Pode. E a vantagem com Docker é que é confinado, como se fosse numa caixa, né? E isso te dá uma vantagem adicional de segurança. Se eu entendi bem, é isso. Segurança no sentido de dar para reproduzir depois, né? Não é segurança de hacker, essas coisas. É segurança de, tipo assim, em qualquer máquina, aquele Docker vai rodar do mesmo jeito. Independente do que está instalado, whatever. Essa é a mágica, né? Como posso exportar um container para a nuvem? Qual o tamanho mínimo da memória para funcionar RAM? Essa é uma outra boa pergunta. Cara, para fazer esse tipo de coisa aqui, a menor imagem que eu já vi rodar por aí foi uma imagem de 2 GB de RAM. Porque abaixo de 2 GB... Isso aqui já vinha com tudo instalado, essa imagem era construída uma vez. Uma imagem simples como essa, eu já fiz um deploy e ela era montada, tudo bonitinho, e ia lá pro repositório de containers, e aí depois o negócio era montado em uma imagem de 2 GB. Se eu não me engano, a gente subiu para 4 para não ter risco de cair por causa de muito acesso e tal. Mas com 2 GB já está rodando, não tem nenhum tipo de problema. Por que eu estou falando especificamente disso assim? Porque para você instalar o Tidyverse na mão, num Linux da vida, num Ubuntu Server da vida, eu não consigo fazer isso com menos do que 2 GB, porque tem alguns pacotes que na hora de instalar eles consumiriam mais do que isso, entendeu? E aí dá uns paus estranhos. Então, 2 GB é o mínimo, mas normalmente a gente coloca 4. Tá? Acabou? Beleza, obrigado. Show. Certo, obrigado. Caraca, velho. Foi direto aqui. Nossa, cara, papo. Quase que vai pro boteco, agora toma uma cerveja, já tomou um chopinho, cara. Nossa, encerrar, cara, pô. Falta. Eu queria ir pro boteco e tomar uma Pfizer geladinha. Pô, essa daí é a melhor pedida. É a melhor pedida.
Vamos lá. Ô, Steven, gostei da sua barba aí, cara. Pô, aderiu aos barbudos da pandemia. Sim, sim. Fernando, gostaria de agradecer em nome do evento aí pela sua participação brilhante, né? Encerrou a primeira noite, né? De forma brilhante, até se deixássemos, a gente ia até mais tarde, né? Então, agradeço muito. Vai falar alguma coisa? Sim, eu também queria agradecer muito, né? Não tenho como descrever o quanto eu gostei da sua fala, pô, extraordinário. Já me tirou várias dúvidas. E eu vou fazer esse curso de deploy aí no curso R. Já tô falando. Cara, aí sim, que é em julho, eu acho aí. Valeu, muito obrigado, Steven. Pô, contamos com você lá. Eu não vou ser professor nesse curso. Eu nem sei quem vai ser o Caio, mais alguém. Mas, pô, vai ser muito bem-vindo lá, cara. E quem mais aí estiver assistindo a gente hoje também, dá um pulo lá no curso-r.com e dá uma olhada. Às vezes tem alguma coisa aí, algum curso que te interesse. Beleza? Beleza. Ok. Beleza. Bom, mais uma vez agradecemos Isso. Mais uma vez agradecemos imensamente pela disponibilidade e dedicação de todos os palestrantes e participantes. Lembramos que retornamos amanhã às 10 horas para o segundo e último dia do 5º Seminário Internacional de Estatística com R. As palestras serão transmitidas aqui no YouTube, então não é necessário entrar no Google Meet. E contamos com a presença de todos para o último dia de evento. Boa noite e até amanhã.